Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre o Zootopia 2, a crítica do filme. Eu tinha gravado ontem, só que esse fone aqui acabou dando um problema. Espero que isso não aconteça de novo, mas vamos comentar sobre essa nova animação que está sendo um sucesso estrondoso de bilheteria. Deve bater 1 bilhão já nesse fim de semana. São números impressionantes e, assim, é um filme que está projetado para chegar a mais de 1,5 bilhão de bilheteria. Então, sucesso gigante da Disney Animations, né? É um universo fantástico, né? Que foi criado pelo Jared Bush, né? Que é o diretor, é o mais vocal. Tem um outro diretor, né? Eu não sei o primeiro nome dele, é o Howard, mas a verdade é que, assim, esse filme, né? Ele é sequência da ótima animação de 2016, que venceu o Oscar, né? E a questão é, aquela animação que deu 1 bilhão de bilheteria, ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Oscar e não teve sequência em 9 anos, né? E é um pouco curioso, né? O quanto que demorou, né? O próprio Moana demorou, mas Moana não tinha história nova pra contar, essa era a verdade, né? E Frozen 2, né? Tipo, Frozen também foi uma animação que sucesso, essa animação foi, a sequência foi mais apressada, né? E é uma porcaria, né? Tipo, Frozen 2 é muito chato, né? Agora, eu acho que assim, Zootopia se diferencia, né? Porque os outros dois filmes, eles tentem a ser aqueles filmes mais Disney mesmo, né? Muitas canções, etc, né? E, assim, Frozen 1 teve lá aquela canção Let It Go, né? Aí no 2 eles tentaram de tudo pra emplacar outro sucesso, né? Tipo, e o Zootopia, ele tenta ser uma abordagem até assim, se assemelha um pouquinho mais a Pixar, né? Tipo, é um filme mais sério, né? Tipo, é divertido, é engraçado, né? É criativo, né? Tipo, não que os outros dois ali também não sejam, né? Mas eu acho Zootopia mais, né? Porque assim, a ideia de fazer uma sociedade de animais, isso não é original, né? Tipo, outros filmes já tentaram fazer. Como o Zootopia fez, é que é o bacana, né? Tipo, os bairros separados, ecossistemas, né? A separação entre presas e predadores, né? Aquilo é sensacional, né? Até a maneira de você usar os animais, né? Tipo assim, os animais são antropomórficos, né? Se comportam como humanos, mas eles mantêm suas próprias características. Existem os preconceitos entre os animais que você, em teoria, imaginaria que na selva, né? Um é predador do outro, etc. Isso é bacana pra caramba, né? Então, assim, a coelha vai ter preconceito com a raposa, pela fama dela, acaba tendo sua fama negativa. Eu acho isso bacana, entende? Aí você consegue passar de uma maneira sutil e inteligente preconceitos que acontecem na vida real. Essa é a genialidade de Zootopia, né? O Zootopia 1 não é um filme, assim, 100% perfeito. Eu acho que o clímax dele não é tão, assim, profundo, não tem aquele momento super emocionante que alguns outros filmes, por exemplo, da Pixar conseguem ter, né? Tipo, mas é um filme muito bom, muito divertido. E o 2, eu fico feliz de falar, é uma sequência muito digna, né? Tipo, existem assuntos interessantes sendo comentados, né? Tipo, as linces tomando território, entende? Dos répteis, eu acho isso muito legal. E obviamente ia ter spoiler aqui, né? Mas os vilões são as linces, né? Tipo, e eu acho que, assim, a maneira que eles abordam o assunto, etc., é bacana, né? Tipo, existem assuntos bem interessantes sendo tratados ali, mas eu acho que a questão que eu coloco desse filme aqui, tipo, existem cenas que eu acho que funcionam muito bem, alguns momentos que eu acho até que, por exemplo, né, o plot twist do vilão. No primeiro filme é simples e funciona, né? Tipo, quando você vê que a Bel Éter é a vilã, né, a ovelha, né? Aqui é bem surpreendente quando você tem a virada de chave, né? Porque assim, a família de Linces tem o mais jovem que parece ser, tipo assim, aquele excluído da família. Parece que ele vai querer ajudar os répteis porque ele não gosta das práticas da família, mas no final ele só queria a aprovação da família e trai, né? A Judy, né? E o Gary, né? Que é a cobra, né? E assim, aquela cena é impressionante, né? Tipo, é muito bem feita, ela é chocante e assim, mostra o quão bons os diretores são, né? O Jared Bush, né? Eles são bem criativos, né? E assim, o filme tem esses assuntos legais. Eu acho o conflito dos protagonistas são excelentes, né? Tipo, acho o contraste dos dois torna a dinâmica muito bacana, né? Tanto o Nick Wilde e a Judy, né? A maneira diferente que eles vão abordar, tipo assim, o combate ao crime, né? Como eles vão fazer as investigações dele, tudo isso é legal, entende? Mas uma coisa que eu tenho que dizer esse filme sofre um pouco com, assim, tipo, ele ser um filme infantil, de certa maneira, ele vai ter que conquistar as crianças o tempo todo, né? Quando você vai abordar esses temas, que são temas que, obviamente, as crianças não vão ter, tipo assim, um tato muito grande para entender, crianças não vão entender sobre gentrificação, né? Eles vão ter uma análise de preconceito, esse tipo de coisa, tomada de terras, de uma maneira muito profunda, né? Isso é uma coisa para tentar se conectar, obviamente, também mais com o público adulto e dar um valor grande à obra também. Fazer isso
no subtexto de maneira inteligente, etc., é coisa que bons cineastas fazem. Mas existe uma coisa que esse filme ele vai se prender a fazer algumas sketches de humor, etc., e funciona, né? Tipo, o filme é engraçado, o filme é divertido, né? E o filme faz também muitas referências. No primeiro filme, as referências, a meu ver, elas eram mais encaixadas com a história, porque no final, as referências nesse filme, olha, referências que, tipo assim, são muito interessantes, né? Eles fizeram referências, se não me engano, o Silêncio dos Inocentes, né? Tipo, tem a referência lá da Bellwether como se fosse o Hannibal Lecter. Só que, assim, as referências desse filme, elas estão lá só pra ser referência. Só pra você, ó, olha lá a referência, etc. Ela não conta a história junto com o filme, igual acontece, por exemplo, lá no primeiro, a referência de Poderoso Chefão. Tem lá o Sr. Big, né? Ele faz lá o Don Corleone, né? E aí o que acontece? Ele faz parte da história do filme, né? Tipo, a lontra que desapareceu tava na limusine dele, ele era o florista dele, então aquela referência conecta com o filme. Esse filme aqui, você tem uma referência a O Iluminado, né, que é o filme do Stanley Kubrick com Jack Nicholson. Aí você tem aquela cena do labirinto na neve. Assim, é gratuita, é linda, tipo, visualmente falando, é bacana que você tenha essa sequência, né, mas é diferente do contexto do filme do Iluminado, etc, né? E a questão é, ela tá ali de graça. Eu acho assim, legal que tenha referência, e é uma referência que só vai servir pro público adulto, porque eu acho que nenhuma criança vai ter saco de ver o Iluminado, né? Porque assim, esse é um filme que só funciona pra adulto mesmo, né? Então assim, você ter esse tipo de referência lá é legal, mas a referência tem que contar algo com a história do filme também, né? Tipo, eu acho que assim, quando a referência tá lá muito de graça, né? Ela se torna um pouco vazia, né? Tipo, eles chegaram a falar, né, o Jared Bush, que tinha uma referência de 4 minutos ao diálogo do Hannibal Lecter com a Clarice Starling. Então, assim, eles iam interrogar a Bellwether e talvez iam fazer do mesmo jeito, né? E aí eles falaram, nós perdemos as crianças. Tem isso, né? Tipo, e assim, eu acharia legal ver na estética de direção do Demi, né? Tipo, câmera fazendo o papel do personagem, né? Que pra quem não viu Silêncio dos Inocentes, né? O diretor, ele coloca os atores falando com a câmera como se ele estivesse falando com outro personagem. Isso dá uma imersão, mas também só funciona quando tem bom ator. Quando você faz isso com ator ruim, é uma merda, né? Então, lá eles tinham a Jodie Foster e o Anthony Hopkins, né? Então, assim, existem lá, tipo assim, assim, referências, etc, né? Elas são divertidas, né? Principalmente pra quem viu os filmes lá. Mas a questão é, na maior parte do tempo elas estão meio que de graça. Eu acho que, assim, a maneira que eles derrotam o vilão é bem inferior a no primeiro filme. No primeiro filme é mais surpreendente, eu achei mais criativo, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o filme, ele tem alguns... E também há uma outra crítica aqui, existe um excesso de personagens também que não são lá muito bem abordados, né? Tipo, você tem lá mais policiais, mas a maior parte desses policiais estão lá, tipo assim, aparecendo em alguns momentos quando o roteiro precisa. Não é um defeito grande, mas também assim, não é como se eu acho os javalis, as zebras, grandes personagens. Isso aparece-se muito ali, somando todo o tempo de tela, uns 5 ou 6 minutos, né? E tem um momento também da história que o roteiro vai tirar o chefe Bogo do filme, né? Pra que as linces vão lá e tomem comando lá da polícia, né? Eles comecem a dar ordens, né? Por mais que renda piadas muito divertidas, porque eu acho que assim, tem um personagem que eu acho que me divertiu demais, né? É o prefeito, que é o cavalo, o Cavalgante. Seu nome é maravilhoso, né? É muito bom esse personagem. Ele é muito engraçado, né? Porque ele é um ex-ator que virou prefeito. Nossa, é sensacional. Tipo, ele tem a piada, né? Eu só contando spoiler, né? A cobra pica o Bogo, né? E aí, tipo assim, ele tá lá. Ali o prefeito Cavalcante fala: o chefe Bogo morreu. Isso é o que eu poderia falar dos meus filmes. Não posso falar que ele tá bem porque os médicos estão preocupados, né? Tipo, é muito engraçado, né? Tipo, o personagem é muito bom. Mas assim, os vilões do filme, no primeiro filme é mais surpreendente, é mais interessante. Nesse filme aqui, eles querem ter. E eles são maus, né? Tipo, o menorzinho lá que acaba traindo a Judy é legal. Tipo, eu acho bacana. Mas assim, são bons vilões, eles cumprem o papel dele, mas também nada de especial, nada de muito memorável, né? Tipo, só tem um visual realmente muito legal, né? E, assim, eu acho que o filme, ele tem uma grande qualidade quando trata os dois personagens principais, porque são excelentes, né? Tipo, a Judy e o Nick são dois dos melhores personagens que a Disney criou recentemente, né? Porque esse contraste entre os dois, eles fazerem essa parceria, torna eles muito interessantes, né? Tipo assim, não é o tempo que você vê que assim, eles são muito diferentes, eles se conectam muito bem. Então é uma coisa assim, eles são diferentes em quase tudo, mas uma coisa conecta, né? Um se importa
com o outro mais do que tudo, né? Tipo, e não é, acho que um romance, até porque tá tendo muita imagem fake de inteligência artificial sobre o filme, como se os dois tivessem um filho, esse tipo de coisa. Eles fazem uma piada no início do filme com isso, né? Eu acho que a Disney faz isso, obviamente, de propósito, né? Mas não acho que existe ali um relacionamento romântico, etc, né? Tipo, uma parceria e uma amizade muito forte, né? Eu não vejo dessa forma. E assim, existe uma coisa também, isso agregaria algo, né? Tipo, fazer um romance dos dois. Uma coisa que eu penso, né? Tipo assim, tem filmes que o romance atrapalha, né? Tipo, eu ver um filme e não me preocupar, que, assim, saber que não vai ter romance, às vezes eu fico feliz, né? Tipo, porque tem filmes que não precisam disso, né? Eu acho que Zootopia é um caso desse, né? Um filme pra se divertir mais, né? O relacionamento dos dois é uma amizade forte. Eu acho legal, acho divertido, né? E eu acho legal que, assim, os conflitos que os dois vão tendo com o passado da história, etc, né? A resolução que eles têm é bacana, né? E são uma dupla muito interessante de se ver, muito divertida. E, assim, acredito que há material, muito potencial para uma sequência, né? Tipo, o universo é fantástico, eu já falei aqui. Eu achei a cidade de Zootopia, toda essa ideia, o conceito é bacana demais, né? E acredito que, assim, a gente pode ter um filme muito bom na sequência. E vamos ver, né? Tipo, o Jared Butler diz que tem ideias muito boas, etc, né? Então, eu tô curioso, né? Tipo, o filme é divertido. Se eu pudesse dar uma nota aqui, eu daria um 7,5, né? Que assim, eu acho que o filme, ele é bom, é muito divertido, é uma diversão garantida pra família, você vai dar boas risadas, etc. Mas eu vou dar 7,5 pelo fato, assim, eu acho o primeiro melhor. Eu acho que o primeiro, ele é mais preciso na hora de fazer, tipo assim, o subtexto dele, né, as críticas sociais, assim podemos dizer. E outra coisa, né, tipo, eu acho que o primeiro é mais resolvidinho, assim, na linha da história, etc, né, tipo, eu acho que a resolução, o plot twist no final, a maneira que eles pegam o vilão é mais criativa, né, mas não deixa de ser também esse filme divertido, legal, muitas piadas boas, assim, né, tipo, como eu disse, é um filme que você vai se divertir muito, né, e às vezes você tem que ir no cinema para se divertir, para ir lá, ver um filme e dar boas risadas, etc. E não se preocupar também com uma crítica social incrível, assim, um subtexto fantástico, entende? Então, eu gostei. Eu acho que assim, é um dos filmes que eu mais gosto assim dos universos que a Disney tá criando recentemente. O Zootopia é um que realmente pegou minha curiosidade e me satisfez muito, né? Tipo, o primeiro filme, quando eu vi, tipo, eu não sabia o que esperar, foi muito melhor do que eu imaginava. Esse filme, como eu disse, é uma sequência digna, divertida do primeiro. Ainda acho o primeiro melhor, mas esse também é uma boa sequência. E é uma sequência assim, que tá muito mais do que um caça-níqueis, né? Que é só tá lá pra ganhar dinheiro. No final ganha muito dinheiro. Mas é também uma prova, né? Dá pra fazer um filme que é divertido, interessante, que tem um subtexto interessante, com potencial. Não acho totalmente explorado. Mas assim, que no final vai ganhar muito dinheiro. Se o filme for bom, vai ganhar mais dinheiro ainda. A Disney tem que aprender essa lição. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima, pessoal.